Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de forma exclusiva ao exame do direito público. Uma questão importante tem a ver com o princípio da simetria, sua definição teórica e sua aplicação prática. É bom lembrar que o princípio da simetria está albergado em nossa Constituição, nos artigos 25, 29 e 32. E quer dizer, em síntese apertada, a obrigação imposta aos Estados através de suas constituições, como também ao DF e aos municípios através de suas leis orgânicas, de repetição de normas da Constituição Federal. É bom também advertir que o princípio da simetria deveria ser exceção e não regra, até porque tanto mais se aplica simetria, menos o Estado, o DF, os municípios são autônomos, mas se vincula o modelo criado para a União que pode não se adequar às características próprias dos âmbitos estaduais, distritais e municipais. Por conta disso, a grande questão aqui destacada é quando a simetria se aplica. Já que simetria não é regra, já que simetria é exceção, quando então a simetria seria aplicada aos casos concretos? E aqui só um critério, chama-se equilíbrio federativo. E a pergunta do intérprete deveria ser a seguinte: nesse caso concreto, a adoção de norma diferente tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo? Sim ou não? Se a resposta for sim, naquele caso concreto, sim, a adoção de norma diferente tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo. Então, a simetria se impõe. A norma deve ser simétrica, porque caso assimétrica, será inquinada de incondicional. Por exemplo, igualdade entre os gêneros. O fato de o Estado A assegurar essa igualdade, o Estado B não assegurar, quebraria o equilíbrio federativo. Evidentemente, igualdade entre gêneros é matéria subordinada à simetria e deve ser pelo Estado, DF, município, respeitado. Mas caso a resposta seja outra, nesse caso concreto, a adoção de norma diferente não tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo. Então a matéria não está submetida à simetria. Pode ser assimétrica, não será incondicional. É bom lembrar, Constituição do Estado e Lei Orgânica do DF ou município não é reprodução servil da Constituição Federal. Deve-se assegurar um espaço de liberdade de conformação ao Estado, ao DF e ao município, de construção de normas adequadas à sua realidade, quando então esse princípio não se impõe em nenhuma esfera diferente da União. Por exemplo, legitimidade ativa ad causam para a ADIM estadual. O fato de o Estado C conferir legitimidade ativa a 10 legitimados, e o Estado D conferir legitimidade ativa a 20 legitimados, se limita ao âmbito do próprio Estado C ou do Estado D. Não há repercussão no âmbito da federação. Evidentemente, a matéria não está submetida à simetria e norma assimétrica pode ser condicional. Nesse caso pontual de nossa Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, é só bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal entende que qualquer norma sobre legitimação ativa da DIN estadual, mesmo assimétrica em relação à Constituição Federal, é válida, atendidas duas condições: uma explícita no artigo 125, parágrafo 2º, outra implícita no artigo 125, parágrafo 2º. Primeira condição explícita: não ser legitimidade exclusiva, não conferir a legitimidade ativa a um único órgão. E outra implícita: não ser legitimidade universal, não conferir a qualquer pessoa, até porque não é adequado que a ação direta de controle do Estado principal seja popular. Na verdade, qualquer norma, desde que não haja legitimidade exclusiva nem popular, sobre ação direta de inconstitucionalidade em plano estadual ou representação de inconstitucionalidade seria tida, portanto, como válida. Um bom exemplo de aplicação do princípio atualmente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal seria na ação direta de inconstitucionalidade 2037, publicada pelo Supremo Tribunal Federal no informativo 1112. Nesse caso concreto, o Supremo Tribunal Federal reiterou o seu posicionamento, segundo o qual o processo legislativo, as normas gerais, estão submetidas à simetria e não teria como o Estado e, por extensão, o DF e os municípios inovarem nada relacionado a normas gerais de processo legislativo. Repare que eu afirmei normas gerais, não quaisquer normas sobre essa matéria, processo legislativo. Isso compreende todas as normas sobre iniciativa legislativa, a iniciativa geral e também a reservada. Não só aquela conferida a membro da comissão da Câmara, Senado, Congresso, presidente e cidadãos, iniciativa geral, mas também a reservada em várias partes de nossa Constituição, salvo uma norma, que é do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B. Essa norma especial do artigo 61, parágrafo 1º,
inciso 2º, a linha B não é geral, é especial e não se aplica, portanto, nem por simetria aos estados e, por extensão, ao DF e aos municípios. Até porque, devo lembrar, a norma é alusiva a território, que é uma autarquia territorial federal, e se aplica de forma exclusiva, portanto, à União, sem qualquer possibilidade de extensão simétrica a estados, DF e municípios. Até a próxima. Forte abraço a todos.